Quais são os efeitos positivos da convivência dos pais com os filhos e a esposa, a aproximação familiar ao longo aí deste período de quarentena? Como é que a pandemia influenciou nas mudanças de comportamento dos integrantes da família com as pessoas trabalhando dentro de casa? Bom, vamos conversar sobre esses e outros assuntos agora com o doutor Fábio Caló, psicólogo e terapeuta de casais do Instituto de Psicologia Aplicada, o INPA. Doutor Fábio, bem, vamos tentar responder um pouquinho disso, então, né? Os efeitos positivos, né, dessa convivência aí que acontece agora, com essa mudança toda, né, que os filhos, marido, esposa, tá todo mundo dentro de casa, muitas coisas positivas estão acontecendo também. O senhor pode falar um pouco para a gente sobre isso? Então, é muito importante a gente entender o seguinte, que uma família que ela já esteja ajustada, ou já estivesse ajustada antes da pandemia, ela certamente está seguindo um caminho muito tranquilo, porque essas relações, marido, esposa, pais e filhos, mãe, filhos, já eram relações equilibradas, elas já tinham bases de comunicação facilitadas ou já bem desenvolvidas, e diante disso, eles estão usufruindo do prazer, da tranquilidade, do equilíbrio, de estarem mais tempo disponíveis um para o outro, né? Então, dentro de relações harmoniosas, é certo que a gente tem, diante da disponibilidade de tempo, muitos momentos agradáveis e muitos momentos prazerosos. E aí, para aquelas famílias que talvez não tivessem isso tão bem estabelecido, é que fica esse desafio que nós estamos trazendo aqui agora. Então, a disponibilidade de tempo, ela, para aqueles que já estavam, talvez assim, com boas bases, ela certamente tem servido um propósito muito interessante de um convívio agradável, de um convívio que realmente é encantador, se nós pudermos falar assim. E por outro lado, aquelas famílias que talvez ainda precisem desse desenvolvimento, dessa revisão, muitas vezes, dos papéis, ou até mesmo de comportamentos dentro dessa questão da relação familiar, essa família tem agora uma oportunidade exatamente para ver o que está acontecendo, né? Quando se trata de pais adultos e filhos adultos convivendo juntos, ou quando se trata de pais adultos e filhos adolescentes, a gente fala assim que todos têm responsabilidade a mais. Quando a gente está falando de filhos que são mais novinhos, crianças, eu entendo que essa responsabilidade ela é muito mais dos pais, no sentido de conduzirem da melhor forma possível essa oportunidade e os comportamentos que serão necessários, principalmente dentro daquilo que nós chamamos de comunicação, de processo de comunicação dentro do contexto familiar. Pois essa é uma lado positivo de tudo isso, né? Mas vamos falar um pouquinho agora sobre as crianças aí nessa relação, nessa coisa toda, né? Você acha que para as crianças essa coisa de estar, por exemplo, ajudando a mãe na cozinha, fazer os alimentos, né? Em relação a elas, será que sobrou mais tempo para elas poderem brincar e conversar, então? Com certeza há mais tempo, né? Se a gente pensar em algo que se tornou muito comum, principalmente ali para a classe média, que é o cumprimento daquele período integral, né, de escola. A criança chega às 7h30, 8 horas na escola e sai por volta ali das 17, 18 horas para alguns. A gente pensa que essa criança vinha dentro de um ritmo, né? Claro, tinha atividade física, um momento de brincadeira, mas também as atividades escolares, as disciplinas obrigatórias vinham sendo desenvolvidas ali. Aqueles que estão em homeschooling, aqueles que estão tendo aulas por meio de computador, eles estão, quando muito, né, quando a gente pensa em crianças talvez ali de uma escolaridade até 10 anos de idade, tendo 2, 3 horas de aula dia, né, o que talvez já seja até bastante, considerando os mais novinhos ali, que teriam 6, 7 anos de idade e que também estão tendo esse tipo de aula. Esses certamente foram beneficiados com essa questão da disponibilidade de tempo, né? Foram beneficiados com várias coisas no meu entendimento. Assim, eu acho que houve um crescimento rápido em termos de dominar a tecnologia, as crianças que só tinham ali talvez o costume com tablet,
com o celular, eles passaram a dominar realmente o computador, começaram a entender um pouco mais acerca, né, do que é conexão com a internet, começaram a ter que resolver alguns problemas, e isso em alguns momentos aproximou pais dos filhos também, que eles tiveram que ensinar alguma coisa a esses filhos. E quando você fala nesse desenvolvimento ou esse crescimento no sentido de compartilhar as chamadas atividades domésticas, sem sombra de dúvida, né, estabeleceu-se também uma oportunidade, como você bem colocou, né, os filhos auxiliem, ainda que crianças auxiliem os pais em algumas atividades de preparo dos alimentos. Claro que você não vai entregar uma faca para uma criança que não tenha, né, condição ali de fazer o corte do alimento. Mas ela pode pegar o alimento na geladeira, ela pode muitas vezes pegar as cascas, as sobras ali de alimentos, e ela joga, dispensa aquilo ali, né, na lixeira de lixo orgânico. Ela começa a entender exatamente alguns princípios, né, de gastronomia, de culinária, para aqueles pais que são mais versados assim, dentro dessa área de conhecimento. Claro, tudo isso pode acontecer de uma forma muito lúdica, né? Os pais que conseguirem conduzir isso como se fosse uma brincadeira podem ter um grande ganho. Claro, essas crianças também vão ter um grande ganho no sentido exatamente de terem um momento de aprendizado com, vamos dizer assim, com o lado lúdico da coisa, com o lado da brincadeira. Pois é, isso é muito bacana realmente, né? É uma oportunidade que as crianças estão tendo e os pais também, né? Então a gente também tem que pensar nas coisas positivas, né, doutor Fábio? Sim, exatamente. Bom, o senhor que é especialista e terapeuta de casais, né? O que o senhor pode aconselhar para os casais que estão aí, os dois, presos dentro de casa sem poder sair na quarentena, trabalhando, inclusive fazendo home office? Uhum. Bom, a primeira coisa, eu penso assim, que esse casal precisa se comunicar. Né, os cônjuges precisam realmente começar a ter um espaço de fala um com o outro, né, e principalmente no sentido de eles estabelecerem novas regras para esse convívio. Né? Que regras são essas? Regra de espaço da individualidade, regra do que? Do momento, inclusive, do convívio, isso tem que ser estabelecido também, porque senão isso se perde. Né? Regras para que, na verdade, o espaço de seja respeitado em determinados momentos. Imagina o seguinte, no geral, o que eu conheço, nunca ouvi falar de um casal, pelo menos assim, que tivesse 2 escritórios dentro de casa, principalmente se a gente considerar pessoas que moram em apartamentos. No geral, um escritório só, né? Que até então servia eventualmente ou para um, ou para ambos até, mas que era um espaço, por vezes, compartilhado. E aí isso agora se tornou regra. Então imagina que se uma pessoa tem uma jornada de 8 horas ou mais de trabalho, ela vai estar nesse espaço, talvez seja o mais adequado. E imagina agora o casal que não tenha na sua residência um espaço de escritório. Ele tem que utilizar, por exemplo, a mesa de jantar da sala como o espaço para o trabalho dele. Ele vai fazer, né, as reuniões online, ele vai fazer as ligações telefônicas para os seus clientes, de um ambiente em que o outro estaria passando o tempo todo. Qual é essa regra, né, ou qual é esse combinado, esse acordo entre esses cônjuges para que um não interfira de uma forma negativa na dinâmica do outro? Né? Então são algumas reflexões que esses casais têm que fazer, e essa comunicação ela tem que ser clara. Olha, amanhã eu vou precisar utilizar a sala, ou amanhã eu vou precisar utilizar o escritório de 8 às 9h30, vai haver uma reunião importante da qual os membros da minha equipe estarão participando, e eu precisaria realmente desse espaço de uma forma que eu utilizasse sozinha ou sozinho, enfim. Então, esse tipo de comunicação é muito importante. A gente tem que olhar para esse novo normal, como todos estão chamando aí, e entender que a gente precisa desse diálogo de comunicação, de estabelecimento dos espaços individuais. Dos limites, né, doutor Fábio? Isso. Porque nem sempre isso é muito claro, né? Principalmente quando a gente considera que dentro dos relacionamentos conjugais, a gente tem pessoas que têm dificuldade
de comunicar ao outro o que desagrada. Sim. Isso é a etiologia, a gênese, o início ali, até mesmo dos rompimentos, das separações. Porque as pessoas às vezes se sentem incomodadas com alguma coisa, elas não dizem que estão incomodadas, e diante dessa situação elas começam a nutrir, claro, sentimentos ruins, né, pela outra pessoa. E isso num convívio tão mais agora apertado que esse convívio de home office, imagina, uma bomba. Pois é, então tem que delimitar os limites e realmente tentar se comunicar de uma forma mais clara, não é isso, doutor Fábio? Sim. Bom, a Luciana Vale tem perguntas para o senhor lá na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Fábio, você está fazendo atendimento online aos seus pacientes? Pelo menos 70% dos atendimentos que eram presenciais, Luciana, eles passaram a ser atendimentos online, né? Então não é atendimento exclusivo online, porque algumas pessoas, inclusive, não se adaptam a essa modalidade de atendimento, mas a maior parte dos atendimentos migrou para o atendimento online. Aproveitando essa tua experiência clínica, o que eles relatam para você? Quais são as maiores angústias dos casais nesse período, né, de isolamento social, trancafiados em casa, com home office? Então, uma das principais reivindicações é exatamente do clima de paz, de tranquilidade, de harmonia que se estabeleça entre os cônjuges. Por quê? São muitas mudanças em pouquíssimo tempo. Algumas pessoas já não vinham dentro de uma relação que caminhava com boas bases, como eu falei anteriormente, e diante disso as coisas ficaram um pouco mais difíceis. Então, as queixas são queixas de dificuldade de comunicação, de entendimento acerca, né, do que é a necessidade, ou do que é o momento de prioridade do outro. Existe também uma queixa sobre essa falta de momento que exista para o casal, até porque se já existe um atrito que vai sendo travado em função dessa disputa de espaço, ou até mesmo de prioridade para se utilizar um espaço, um computador, quando é um casal que tem apenas um computador apenas em casa, né, a gente começa a ter motivos a mais para algumas discussões. E essa falta principalmente da intimidade, porque o que começa a acontecer, né? Briga-se muitas vezes ao longo do dia, e aí você não tem exatamente aquela vontade, aquele desejo. Então os casais estão também afastados do ponto de vista sexual. E aí a gente começa a ter realmente, né, um momento de dificuldade. Então todas essas queixas aí, elas têm aparecido. Outras também que envolvem essa dificuldade de se dividir de uma forma equânime, né, as tarefas domésticas. Essa também tem sido uma queixa muito grande, né? Infelizmente, culturalmente ainda existe um entendimento, não por todos os cônjuges, mas muitos ainda acreditam que a mulher deva assumir uma quantidade maior de atividade doméstica, e aí os argumentos são os mais variados, né? Porque a mulher entende, é porque ela sabe como fazer, é porque, né, às vezes isso é coisa de mulher, a gente escuta ainda esse tipo de coisa, mas, né, diante desse contexto todo que a gente está vivendo, e aí entra a questão, né, da visão positiva disso, até isso a gente está tendo a oportunidade de auxiliar os cônjuges no processo de mudança, né, de desconstruir algumas dessas regras, que são regras que talvez tenham funcionado em algum momento assim, da nossa sociedade, mas hoje isso também é questionável, porque se ambos trabalham, se ambos dispõem talvez assim da mesma jornada de trabalho, por que em casa eles vão assumir de uma forma, vamos dizer, não equilibrada as atividades domésticas? É verdade. É um aprendizado para todos. Fábio, muito obrigada, hein? Maria, eu estava aqui pensando, no início da pandemia, muitos casais ficaram separados durante algumas semanas porque ou tinha alguém preso dentro de um navio, numa quarentena, ou dentro de um hotel também, ou países que fecharam suas fronteiras, enfim, experiências que muitos casais passaram, né, lá atrás, no começo da pandemia. Se hoje fossem pensar, né,
acho que dariam mais valor a essa convivência próxima, né? Pois é, Luciana. Pois a gente tem que pensar em todos os lados, né? Porque tem gente que reclama porque passa o dia inteiro junto, mas tem gente que está aí reclamando porque não pode ficar junto. Então, vamos pensar, né, no lado positivo da coisa. É isso, Luciana. Maria, se você me permite, essa colocação da Luciana é tão importante. Sim, demais. Porque, veja só, nós temos situações também em que um foi contaminado, estava com suspeita de contaminação da Covid-19, e aí a gente começa também a ter essa separação. Então, profissionais da área de saúde, eles estão vivendo esse tipo de situação, às vezes, né, se a esposa é médica, o esposo é médico, estão na linha de frente ou está na linha de frente, tem que se afastar muitas vezes da família pelo risco, né, da contaminação, ou se diagnosticada, aí sim, né, a gente tem essa necessidade desse afastamento. E aí, veja, o momento em que essa pessoa tem para refletir, né, esse período de isolamento social, esse período em que ela está afastada ali do cônjuge, da família, é o período para pensar, gente, olha, isso é tão importante, é tão bom eu ter essa liberdade de abraçar, de beijar, de poder estar perto, de compartilhar momentos, ainda que seja dentro de casa. Então, esses momentos são valorizados, né, Fábio? Sim, pois é. Pois é, isso aí, complementou muito bem aí. Bom, eu quero te agradecer, né, demais. Tenho uma última pergunta para você. Mesmo aí com o fim da quarentena, né, tem muitos hábitos, então, que devem ser mantidos pelas famílias. Sim, sem sombra de dúvida, né? O que a gente entende é que para essas famílias, para esses casais que souberam realmente entender o que é a necessidade de não só de adaptação, mas de aprender o novo, né, a aquisição de novas habilidades ali no contexto da comunicação, no contexto da divisão de tarefas, no contexto do que seria ali ceder ou flexibilizar determinadas questões. São muitos os aprendizados, né? E se isso puder realmente ser generalizado, ser mantido para um momento de pós-pandemia, a gente começa a ter realmente relações melhores, mais bem estabelecidas, com bases que são bases importantes de serem, se não ainda construídas, mas que elas sejam construídas e se mantenham, né, ao longo de todo o relacionamento. Porque a gente está falando de muitas questões de respeito, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de consideração em relação ao outro e flexibilizar em relação ao outro. São muitas habilidades que estão ainda sendo desenvolvidas nesse aspecto, né? Fábio, então com certeza disso tudo a gente tira que se as pessoas aproveitarem esse momento para refletir melhor, para valorizar as coisas, a família, né? A gente vai ter uma sociedade melhor, não é isso mesmo? Eu acredito muito que esse ganho, ele seja um ganho irreversível, né? E eu acredito mesmo que, claro, uma vez que você tenha dentro dessa micro-sociedade relações melhores, você também leva isso para a sociedade, né? Um esposo que saia bem de casa para o seu trabalho, saia bem porque, né, teve um café da manhã, né, ao lado da sua família e a comunicação foi fluida e houve um momento de brincadeira, ele tem menor probabilidade de brigar no trânsito. Com né, certeza. De buzinar ou de entrar num conflito, às vezes, de situações lamentáveis que nós sabemos, de conflito físico, às vezes, por conta de uma besteira. Pois que, é, verdade, perde a cabeça, né? Perde a cabeça, a gente entende que, na verdade, a base não é o trânsito necessariamente que é estressante. É a pessoa que muitas vezes já sai de casa estressada, incomodada, estressada, com raiva, e aí basta, né, aquela última gota ali para o copo transbordar. Então a gente entende sim que existe uma influência, assim, ela é, sem sombra de dúvida, uma influência muito positiva, assim, termos boas relações familiares, né, e isso aumenta a probabilidade de termos boas relações dentro da sociedade como um todo. Muito bom, é isso mesmo. A gente teve muito prazer de conversar com você aqui, Fábio Caló,
E esperamos numa próxima oportunidade falar de mais assuntos com a gente. E estarei sempre disponível, Maria Padilha, estarei sempre disponível, Luciana Vale. Então, fiquem muito à vontade, tá bom? Para mim é uma satisfação, é um prazer poder discutir temas tão relevantes dentro da minha profissão. Obrigada. A gente conversou então aqui com o Dr. Fábio Caló, psicólogo e terapeuta de casais do Instituto de Psicologia Aplicada, o INPA. Bom, quem quiser tirar dúvidas, né? Existe algum caminho que ela possa acessar o INPA? Pode sim. Existe todos os perfis a gente tem na internet. Então ela pode acessar INPA Psicologia, lembrando que INPA é I de índio, N de navio, né? INPA. INPA Psicologia no Instagram, no YouTube. A gente tem o site também que a gente pode acessar mais facilmente como aconselhamento.com.br, mas ele vai levar ao site do INPA, que é o impaonline.com.br. E caso as pessoas prefiram, né, o WhatsApp, que é uma comunicação tão simples hoje, o 61-3242-1153, que é o nosso contato direto lá por meio do INPA. Então, tem textos nesse site que eu acabei de informar, tem um blog que tem sempre algumas discussões muito interessantes sobre alguns dos temas, inclusive, que nós tratamos aqui hoje. Então, fica aí o convite, inclusive, para que estabeleçam contato. Será um prazer responder alguma dúvida de algum ouvinte, algum questionamento que ele tenha mais aprofundado. Eu estaria à disposição para responder por meio de todos esses contatos. Muito bom, muito obrigada por esse canal, né? E você que está ouvindo aí, fique ligado aí no Dr. Fábio Caló. Dr. Fábio Caló,